boa tarde, Sobral, um abraço, região norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães, com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2 horas da tarde, destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que chuva durante a madrugada alaga ruas e invade comércio no centro de Sobral. E atenção, olha, vamos trazer informações também. 4 veículos se envolvem em acidente na BR-222 da região de Tianguá. E atenção, olha, vamos destacar também que Polícia Militar do Estado do Ceará ganha viaturas semi-blindadas e sistema penitenciário será ampliado. E atenção, olha, vamos trazer informações de que o município de Senador Sá, aqui na região, terá candidatura única. E atenção, olha, SEAGRE abre cadastramento para novos agricultores do programa Hora de Plantar em Sobral. E atenção, olha, vamos destacar também em relação ainda à questão das chuvas, que pode chover até 100 milímetros em 160 dos 184 municípios do estado do Ceará. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, hoje são 27 de janeiro e parece que a nossa quadra chuvosa chegou, com muita chuva em praticamente 100% dos municípios da região norte do estado do Ceará. A informação que a gente tem é que praticamente todos os distritos do município de Sobral, como também na zona rural, esteve apresentando chuvas nessas últimas 8 horas, ou seja, desde a noite de ontem e até agora, chovendo em todo o município de Sobral, como também em municípios da região norte e do estado do Ceará. A informação que a gente recebeu agora há pouco é que municípios como Camusim e Granja, a chuva foi mais forte na manhã do dia de hoje, onde chegou a alagar ruas e também alguns pontos turísticos nessas duas cidades. Mas aqui em Sobral, a informação é que durante a forte chuva registrada na madrugada, diversas ruas da cidade, aqui em Sobral, claro, ficaram alagadas, causando transtornos à população. O volume de água acumulado em curto espaço de tempo provocou pontos de alagamento em vários bairros, dificultando a mobilidade de pedestres e também motoristas nas primeiras horas do dia de hoje. Por exemplo, no centro de Sobral, a situação foi ainda mais crítica. Ruas nas imediações do mercado público ficaram completamente tomadas pela água, que chegou a invadir estabelecimentos comerciais da região. Comerciantes relataram também a questão de prejuízos, com mercadorias molhadas e danos à estrutura dos pontos de vendas, além da interrupção das atividades logo no início da manhã. O episódio reacende o debate sobre problemas históricos de drenagem urbana em áreas centrais da cidade de Sobral, especialmente em período de chuvas. Isso quando a situação fica mais intensa. Até o momento não há registro ainda de questão de feridos e a própria prefeitura vem acompanhando de perto todo esse trabalho em relação a esse fato da própria natureza na noite de hoje e repercutindo, lógico, claro, na manhã de hoje aqui na nossa Princesa do Norte. Tony, na semana que passou a gente falava da preocupação de alguns pontos da cidade, alguns bairros aqui da cidade, como um trecho do Padre Palhano, ali próximo à Igreja da Ressurreição, um trecho do Ciaçaboia, próximo ao centro comercial, ali próximo ao mercado, na região do Junco, sempre aparecem essas situações quando chove na nossa região. E não deu outra. Foi a primeira chuva do ano de 2026 e já gera transtornos em vários pontos da cidade.
E está aí no centro, nos bairros, várias ruas, a população já sofrendo em relação a essa questão de água suja entrando nas residências, do canal tudo entupido, e diante de tudo isso, realmente precisa-se ter um cuidado voltado para essa situação na sede de Sobral. Tony José, boa tarde. Avaliação que se faz em relação a esse problema que a gente fala que é a questão da natureza, mas tem, lógico, claro, a colaboração também do ser humano. Boa tarde, Tony. Muito bem, Mário, boa tarde a você, Cláudio, boa tarde a toda a nossa audiência, aos amigos que acompanham o Redação Plus, aqui pela 101.5 Plus FM. Pois bem, Mário, como você bem frisou, na semana passada, de fato, a gente trouxe, não é, esta mensagem de alerta, né, não só para Sobral, mas para outros municípios circunvizinhos, que têm esses problemas ao longo dos anos anteriores. Não é algo de agora, não é algo de hoje. Sempre quando chove, temos esses transtornos, não é? Aí a responsabilidade é de quem? Vamos culpar quem? Todos nós, até eu também entro no embalo e assumo um pouco de culpa também, né? Porque eu não vou me eximir de forma nenhuma. Às vezes eu negligencio. Quando eu vejo alguém sujando a rua e não dou um grito, não dou um berro, né? Para que aquele sujinho, ele recolha o seu lixo e guarde consigo até uma lixeira, ou se não encontrar lixeira na rua, ele leve para casa o seu lixo. Não foi ele que produziu? Está chupando um picolé, está comendo seja lá o que for, uma pipoca, seja o que for, está tomando uma águazinha a secou, guarda o lixo com você. Mas não, tem gente que se desfaz do lixo, não quer nem saber onde é. É nas estradas, é na rua, é no centro, é no bairro, joga o lixo. Só que esse lixo retorna, tá aí o resultado. Nos bairros, pontos estes inclusive citados aqui no Redação Plus, né, Mário, na semana passada, e a gente frisava, chamava a atenção das autoridades. Vamos olhar com antecedência as chamadas, os bueiros, as bocas de lobo. Por quê? Porque na primeira chuva, o que já está entupido vai piorar. Junta a água, leva e não quer nem saber, aí entope. Então tá aí todo esse transtorno. Falta de aviso não foi, tá? A responsabilidade é só do prefeito, é só do secretário? Não, é do povo mesmo, que não se acostuma. No sertão tinha um hábito, Mário, e eu não sei se você recorda disto, se na época você vivenciava isto, mas eu venho de um interior, onde minha casa era cercada por 2 riachos. E aí, era no alto, e acabava refugando a água. Quando o açude lá enchia, né, a água do riacho voltava. E aí, quando se aproximava já a quadra invernosa, o meu velhinho, junto lá com meu irmão, até eu também andava pelo meio, sabe o que nós fazíamos? A gente corria para o riacho, limpava todo o leito do riacho. Tinha aqueles galhos, a gente tirava, aqueles troncos de árvore seca, a gente tirava, justamente para que a água, quando viesse nas grotas, enchendo o riacho, ela fluísse. E tinha uma cancela lá, não sei como é o nome que dá aquilo, uma cancela lá, que ficava para evitar dos animais entrarem na roça lá, no roçado, né, na vazante que a gente chamava. Então, botávamos uma cancela e deixávamos justamente para a água fluir. Não era uma cancela fechada 100%, era só para proteger e impedir dos animais entrar. Por que eu estou falando isso? Porque até no interior se tinha esse hábito, esse cuidado, né, de limpar o leito do açude, limpar ali a margem do rio, para que a água viesse e fluísse normalmente. Olha só, se isso já era praticado por quem não tinha estudo, nem cultura, nem orientação lá há tantos tempos atrás, parece que o homem da cidade desaprendeu a como é que convive em sociedade, como é que convive com a limpeza. Porque quando você vai passando nas ruas, os bueiros todos quebrados, todos entupidos, aquelas fossas borbulhando no meio da estrada, né? Então, meu amigo, vai culpar quem? O povo é o primeiro a sujar, né? E as autoridades, obviamente, cruzaram os braços.
Agora sim, estão aparecendo aí na primeira chuva já para poder resolver o problema. E eu não estou aqui elencando o município não, viu? Não estou falando só de Sobral, estou falando de todos os municípios, como no todo, porque teve transtorno em tudo quanto é cidade aqui na região norte, porque choveu só em Jericoacoara 100 milímetros. A informação que temos é que em Vajota choveu mais ou menos 20 milímetros. Então esta é a situação. Transtornos, não só por conta da sujeira na rua, os semáforos também andaram dando uma dorzinha de cabeça, né, Mário? E olha só, apenas a primeira chuva que tivemos. Imagina o que é que vem pela frente. Pois é, Tony, a informação que a gente teve também aqui na nossa região é uma forte chuva que foi registrada já agora há pouco, foi lá na cidade de Camusim, onde provocou a queda de uma árvore no canteiro central de uma avenida nas proximidades do Instituto São José. Com o impacto, parte da via ficou parcialmente obstruída, chamando a atenção de motoristas e pedestres que transitavam pela região. Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento. Equipes da Defesa Civil foram acionadas e se deslocaram rapidamente ao local para iniciar os trabalhos de retirada da árvore, além de garantir a segurança da área e normalização no trânsito. O episódio reforça também um alerta para os cuidados durante esse período de chuvas intensas na região, especialmente em áreas com árvores de grande porte. A recomendação é que a população redobre a atenção e evite permanecer em locais de risco durante temporais. Além lá de Camusim, que também registrou essa chuva forte agora há pouco, também a informação que a gente recebe que na cidade de Ipu, aqui também na nossa região, foi registrado também agora há pouco, né, uma chuva forte, e a previsão, segundo a FUSEMA, é de tempo realmente com muita chuva, todo aquele pé de serra, e iniciando tudo isso ali na região também do município do Ipu, subindo quem vai para a região até Tianguá. Ou seja, nesse momento, inclusive até na própria previsão do Jornal Nacional ontem estava mostrando a situação para o estado do Ceará. Só na capital, a previsão era em torno de 60 milímetros. Tá aí, aqui na nossa região, na Jijoca, né, que a gente é bem próximo daqui, né, e principalmente quando se fala da questão da natureza, 100. Quer dizer, aí toda essa região, imagina 100 milímetros, é muita água. Aqui na nossa Sobral, subindo aqui para a Serra da Meroca, foi muita chuva nessas últimas horas. Quer dizer, diante de tudo isso, basta você ter um cuidado, aquilo que é necessário, né, Tony? Olha, falar em cuidado, Mário, bem observado por você, porque começando as chuvas, né, principalmente chuvas com vento e raio, não se abrigar embaixo de árvores, justamente porque corre o risco de cair raio. Evitem ficar embaixo de marquises, porque pode acontecer também, devido ao peso da água ou alguma outra coisa, aquela marquise já está comprometida, né? Digamos assim. E aí com a água acaba complicando e de repente cair em cima de você. São dicas e outras mais que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros repassa, e a gente reforça aqui nesse sentido, né, Mário? As estradas, obviamente, ficam mais escorregadias, por isso se faz necessário o controle, acima de tudo, a atenção redobrada quando você for pegar as estradas ou até mesmo se movimentando dentro da própria cidade. Como, por exemplo, teve um registro ali de uma batida leve aqui próximo ao Hospital Municipal Estevão Ponte. Então, um prejuízo que o dono do veículo vai ter que arcar, não estava aí na programação ele mexer no bolso. Então, tudo isso por conta de quê? O não entendimento, a pressa e o desrespeito no trânsito, principalmente quando chega a chuva. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço para isso aqui, para o pessoal que escuta aqui a nossa programação aqui na nossa região. Abraçar o pessoal lá na cidade de Pacujá, mas principalmente os moradores do distrito de Sinharão, seu Pascoal, aí no distrito de Sinharão,
lá na região do Pacujá, ouvindo aqui o Redação Plus. Seu Pascoal, um abração para o senhor, toda a sua família. Valeu, obrigado aí pela audiência. Imagina só, rapaz, sertãozão federal, né? E nesse momento com muita chuva, e o pessoal ouvindo aqui a nossa programação. A gente manda um abraço, pessoal, para todos vocês. Cumprimentar também já bem próximo a Pacujá, que é o município do Mucambo. Abraçar meu grande amigo Zezinho, toda a sua família, que trabalha aqui no mercado em Sobral, mas é ouvinte aqui do Redação Plus, e a gente manda um abraço aí para toda a família ouvindo a gente da cidade de Mucambo. Nosso grande amigo Brito, lá na cidade de Forquilha, e cumprimentar o Rochinha, ouvindo aqui a nossa programação lá no Sítio Top, na região do Alcântara. Rochinha, chovendo muito por aí, né, criatura? Um abração aí para todos vocês no distrito de Ventura, também ouvindo aqui o Redação Plus, grande Tony. Olha, abraçar também lá em Miraíma, ontem, inclusive, eu chamei, foi o nome da dona Regina, de Regini. Me perdoe, viu, dona Regina? Eu tinha anotado aqui e não tinha entendido. Hoje eu fiz aqui a recapitulação. Dona Regina Maria falava ontem do sereno, fininho, mas eu acho que hoje engrossou, não foi, dona Regina? O Ceará inteiro aí, grande parte do Ceará confirmando chuva, e aqui em Sobral, nós aqui apresentando no estúdio o programa, e a chuva caindo, graças a Deus. Abraçar o Carlos Belquiades, ele lá de Macaraú, tá lá em Vajota, confirmando também a chuva lá na região de Vajota. Abraçar, né, Cláudia? O Marconi também lá em Vajota, né? Na nossa sintonia. Ele lá em Vajota, e ainda em Moraújo, o senhor Ribamar, né? Só embaixo aí do Marconi, me ajuda. Muita chuva, pronto, beleza, show de bola. Confirmando a chuva na região toda. E eu tava vendo ali já, você falando no Ipu, o chamado véu de noivo, rapaz, a cascata já caindo água, que maravilha, né? É uma maravilha realmente. Olha, por falar em maravilha, que tal aproveitar a semana lá no Multicine Cinemas? Muitos filmes bons, excelentes, inclusive alguns aí com indicação ao Oscar, hein? Tem Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno. Tem Marte Supreme, Justiça Artificial, Davi, Nasce um Rei. Você confere também no Multicine Cinemas A Empregada, Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, Zootopia 2, Extermínio, O Templo de Ossos e Avatar, Fogo e Cinzas. Então corre, aproveita aí, antecipa seu ingresso, compra no site ou pelo aplicativo multicinecinemas.com.br. Muito bem, mas olha, a informação ainda em relação à questão das chuvas aqui na nossa região, é um recado, um alerta aí para toda a nossa região norte do estado do Ceará, como também, claro, vários municípios, né, em todo o estado do Ceará, mas a gente destaca aqui a nossa região. A informação é que chuvas de até 100 milímetros podem atingir aí mais de 160 cidades do estado do Ceará hoje, tanto no período da manhã, como já foi confirmado aqui na região, como também agora no período da tarde e início da noite. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. E o órgão emitiu aviso laranja, que é nível 2 de gravidade, para 166 municípios de quase todo o território cearense, devido à intensidade das chuvas e dos ventos, que podem chegar a uma velocidade também de até 100 km por hora. O Instituto aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado aí pelas condições da própria natureza, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Diante da situação, cada um deve ter o máximo de cuidado. E alguns municípios aqui da nossa região, segundo o próprio Instituto, que é preciso se ter aí um cuidado e a própria população acompanhar de perto essa questão das chuvas, tanto agora, nesse momento, depois do meio-dia, como também na tarde e entrando pela noite. Olha só os municípios aqui bem próximo a Sobral. Temos Camusim, que já foi registrada chuva forte agora há pouco, descendo ali quem vai para a região de Jericoacoara, tanto é que na zona rural de Jeri choveu aí, como a gente confirmou, 100 milímetros.
Outra cidade também com esse valor, esse volume também, o Acaraú. Aí vem, sabe onde, Tony? O meu Alcântara, olha, está também dentro dessa programação para o período da tarde. Também choveu já forte, como a gente citou agora há pouco, já foi no período da manhã, a cidade do Ipu, que também fica aqui na região. A previsão também para o período da tarde é Barroquinha, como também Bela Cruz. E voltando mais próximo aqui a Sobral, também praticamente o mesmo horário, como a gente relatou lá de Alcântaras, a cidade de Frecheirinha e Graça. Né, são essas cidades aqui bem próximo da gente, né, com esse anúncio aí feito pelas autoridades em relação às chuvas aqui na nossa região. Mas, na realidade, o que todos estavam aguardando e que estão aguardando ainda é um bom inverno. Né? A gente sabe que uma chuva aí de 60, 100 milímetros é água demais. Mas aquilo que a população estava precisando, né, o Tony, o que tem de agricultores nesse momento, olha, com a felicidade tão grande, a maior felicidade do pequeno agricultor, do médio e do grande agricultor, são as chuvas, né? Sem se falar dos pecuaristas. Eu tomei conhecimento ontem, quando a gente estava falando aqui da preocupação em relação à questão hídrica, sobre os açudes, né? Eu passava aqui próximo ao mercado, Tony, tinha um rapaz, colega da gente aqui da zona rural, ali entre Massapê, e que estava já comprando água para o seu gado, porque na sua região fica distante lá do Ipaguaçu Mirim, e aí tem que comprar água para o gado. Imagina o cara que é criador, um pequeno pecuarista, já com essa dificuldade. E com essas chuvas, meu irmãozinho, olha, beneficia uma população inteira. Aí eu fico pensando, nem precisa o lourão dos Estados Unidos, nem precisa aquele dos olhozinhos ali da China, os olhozinhos apertados da China. É a própria natureza, é só um pouquinho da natureza. E já coloca, né, um risco assim, mais de 100 milímetros, já gera problema. Aí tá aí aqui em Sobral, né, Tony? Né, e Sobral que não foi aquela chuva forte, tá aí. Alagou aí vários pontos da cidade, gerando constrangimento. Só um pouquinho da natureza. Né? Olha, só um pouquinho da natureza. Não precisou o lourão dos Estados Unidos, né? O pessoal, aquele olhinho apertado da China, outros mais não. Né? Só um pouquinho da natureza. E já vem o alerta para chuvas. A gente deixava o telhado ser lavado, ser limpo, né? A gente não recolhia, Mário e ouvintes, né? A primeira água, a mamãe e o papai diziam, olha, não, deixa a chuva cair e limpar o telhado. Limpar as telhas. Limpar as telhas, Aí a partir da segunda, olha que bênção. Era tambor, era jarra, tudo cheio. Por quê? Porque era uma bênção de Deus, a gente guardava ali. A gente que recebia água no período do verão do carro-pipa, né? Uma água que é de má qualidade, dizem que é potável, mas receber água, né? Quem garante que a água é potável dentro daquele tambor enferrujado, né, rapaz? Então, Mário, só ressaltar isto e outro detalhe para pontuar. Às vezes a gente sofre tudo isto aí de alagamento e tudo mais, é porque também algumas localidades aí, não vou generalizar, mas às vezes são construídas habitações, até mesmo algumas outras prédios públicos em área baixa, né? Ali, por exemplo, vamos lá para a região do Ciaçabóia. Você recorda que antes mesmo da inauguração, a policlínica ficou debaixo d'água ou dentro d'água? Por quê? Porque a policlínica, ela foi erguida ali dentro de um leito de uma grota, de um riacho. Foi depois, então, que colocaram ali umas manilhas para que a água passasse por baixo. Só um exemplo, né? Não vou apavorar o pessoal do Boa Vizinhança, não. Né? Não vou assustar vocês, não, viu? Mas vamos rezar para que não chova tanto, porque, de repente, vocês podem ficar também ilhados. Só para finalizar, confirmando, Mário, Jijoca, nós já tivemos, o Mário trouxe aí a previsão de cidades que vão cair água daqui a pouquinho, né? Mas só confirmando aqui pertinho de nós, temos Jijoca de Jericoacoara, 102 milímetros, foi a cidade que mais choveu. Granja, rapaz, costuma receber muita água, né? Apenas em um dos pontos de pluviometria lá, 91 milímetros. Moraújo, né? 89. Temos outro aqui pertinho da gente, que é exatamente Bela Cruz, né? 67. E a chuva continua, grande Mário?
Muito bem, mas olha, a gente acompanhando a situação da política aqui na nossa região norte do estado, olha, só lembrando, daqui a pouquinho a gente fala mais em relação à situação, né, da população aqui de vários bairros de Sobral, que estão sofrendo ainda nesse momento com essa questão da água, né, e também já o trabalho realizado pela Prefeitura de Sobral, através da secretaria responsável, que é a secretaria do Dr. Hermenegildo, que já está fazendo aí um trabalho, acompanhando esse trabalho em alguns pontos da cidade. Mas olha, antes da gente trazer essas informações desse constrangimento, né, da população que sofre a questão das águas praticamente todos os anos, a gente destaca a questão da política também na nossa região. A informação é que o município de Senador Sá, aqui na região norte do estado, ganhou destaque no cenário político brasileiro ao realizar uma eleição suplementar com candidato único, situação considerada rara no nosso Brasil. O episódio foge ao modelo tradicional de disputa eleitoral e despertou o interesse de especialistas, lideranças políticas e da própria população local. De acordo com avaliações e levantamentos internos, o cenário foi resultado de um amplo consenso popular construído nos últimos anos. A gestão anterior alcançou índices de aprovação próximos de 96%, percentual incomum na administração pública brasileira, e que contribuiu para a ausência de candidaturas concorrentes no pleito. Nos bastidores, lideranças políticas atribuem o resultado a uma articulação conduzida pelo ex-prefeito Ubel Júnior, que conseguiu reunir grupos historicamente adversários em torno de um projeto comum para o município. Durante o mandato, a administração foi marcada por proximidades com a população, investimentos em obras estruturantes e fortalecimento dos serviços públicos. Especialistas em ciências políticas destacam que eleições com candidatos únicos costumam ocorrer apenas em contextos muito específicos, como alto grau de aprovação da gestão e oposição fragilizada. Em Senador Sá, aqui na região norte do estado, a combinação desses fatores resultou em um cenário de estabilidade política, levantando o debate sobre consenso, maturidade democrática e continuidade administrativa. Esse fato vem chamando a atenção, já que o senador Sá registra aí a eleição com candidatura única e chama a atenção nesse cenário político nacional, porque está marcada agora para logo a eleição suplementar lá em Senador Sá. E eu lembro que a gente estava comentando, era no ano passado, né, teve um momento lá que o Bel foi afastado e queria ter a eleição, ele conseguiu eliminar e aí evitou, né, aí continua, e agora foi que veio a outra definição e agora vai ter mesmo a eleição, mas apenas um candidato. E na época, ou seja, no ano passado, a gente já falava, né, eu nem conheço esse Bel, né, não sei nem se eu ver ele assim, eu não conheço, mas a gente percebe, né, o trabalho lá em Senador Sá, né, diferente de outros momentos quando a gente passava dentro da cidade. E está aí, segundo a informação, o pessoal não entra. Por que não entra? Porque sabe da realidade do que está acontecendo. Isso é bom para o município? Alguém diz que é muito bom, é um espetáculo, é beleza, é legal demais. Pelo outro lado, há quem diga de que é necessário cada município ter alguém da oposição. Pelo menos, né, para ficar ali, mexendo, criando algum grupo, alguma coisa. Porque quando é 100%... pode ter, não tem aquela fiscalização, né? O pessoal fica muito à vontade, essa que é a realidade, né? Fica muito à vontade, mas uma eleição como essa, candidato único, eu nunca tinha visto aqui no país inteiro, nunca tinha visto nem falar. Está aí, lá em Santa Quitéria, a gente acompanhou de perto a situação. Mesmo os dois candidatos da oposição
Não chegaram a ter uma votação igual ao rapaz lá que ganhou, mas teve oposição. O pessoal fez um movimento, o pessoal visitou cada morador e teve um movimento, né? Eu lembro quando, isso há 20 anos atrás ou mais, teve uma eleição suplementar lá na minha cidade, em Alcântaras, teve todo um movimento, intensa coisa. A gente acompanhou também outros municípios aqui da região, mas eu nunca tinha visto a questão de candidato único para disputar uma prefeitura, né, Tony? E senador Sá aparece agora com essa situação, hein, Tony? Olha, realmente tem esse detalhe, né? E aí a questão, a pergunta é, o porquê que não houve ninguém interessado na oposição, né? A oposição... tem oposição ou não tem, senador Sá, né? Ou porque a oposição, tão certo de que iria perder, não quis, digamos assim, desperdiçar tempo nem dinheiro numa campanha que já praticamente o povo decidiu. Mas, voltando um pouco no tempo, nós temos aqui, eu puxei aqui nos meus arquivos, Mário, no ano passado, nós tivemos eleição para município, não foi? Para os municípios no estado do Ceará. Na cidade do Vale do Jaguaribe, né, tivemos apenas um candidato, né, que foi o prefeito Raimundo César, do PSD, e tivemos também, se eu não estou enganado, aqui pertinho da gente, na cidade de Mucambo, né, cidade de Mucambo também, tivemos o único candidato a prefeito, que foi, na época, eu não sei se ainda permanece, é o Helenilson José da Conceição, que é do PSB, né? Então, tivemos esses dois municípios no estado do Ceará no ano passado, que tivemos dois prefeitos que, na verdade, não foi necessário se preocupar. Até porque, Mário, basta apenas um voto, como é que a gente chama? Um voto válido, né? Um voto válido já dá direito a ele a ser empossado. Então, foi o que aconteceu na cidade de Mucambo, aqui pertinho da gente, e também lá no Vale do Jaguaribe. Eleição no pleito normal. Agora, no que tange a essa eleição suplementar, tivemos já esse ano em Santa Quitéria, muito embora tenha havido a disputa ali, né? Houve concorrência na chapa, duas chapas, inclusive uma do PT, que foi a doutora Protásio, disputando com o Joel, que é filho do Braguinha, prefeito cassado. Então, teve essa situação atípica lá em Santa Quitéria. Mas chama atenção no município de Senador Sá, porque o próprio Mário ressaltou. Em julho deste ano, em julho do ano passado, estava marcado, já com tudo pronto, todo mundo já fazendo a sua programação, para pedir férias, né, Mário, da empresa, folga, gente que mora na capital ou em outras localidades, já programando vir para o município para fazer assumir o seu compromisso perante a Justiça Eleitoral, e praticamente nas vésperas, podemos assim dizer, a liminar entrou em ação e o BEL conseguiu retornar ao poder lá do município de Senador Sá. O tempo passa, o tempo voa, eis que agora a liminar não coube mais, ele também não ligou muito em recorrer e está para ser marcada a data da eleição. Ou já foi marcado, Mário? Ainda não, né? Vai ser em março, 1º de março? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Assim como em Pindoretama e onde é a outra, Choró, né? Pois bem, e acreditem ou não, tá chamando a atenção, repercutindo o Brasil afora, justamente porque a chapa indicada para a eleição por parte do seu Bel, prefeito, né, afastado aí, ele vai simplesmente concorrer sozinho. Ele, que eu digo, a indicação dele, que na verdade eu acho que é a Sabrina do Bel, se eu não estou enganado, indicação do senhor Bel Júnior. Então, a princípio, a gente vê a seguinte situação, Mário. Vamos analisar 2 pontos, como você já observou. Até que ponto isto é ou não positivo? Mostra, a princípio, que a gestão está mais do que aprovada. Algo em torno de 90% a 96% de aceitação. Ou seja,
mostra que ele arregaça as mangas e é do povo, e o povo abraçou e quer continuar. Se ele foi tirado, vamos permanecer com quem ele está indicando. Isto é um ponto positivo? Sim, mostra que ele realmente é dado à política e não à politicagem. Quem tem a oportunidade de cruzar aquela cidade, indo ou voltando, pode observar nos últimos tempos que a cidade mudou, né? A entrada da cidade deu uma melhorada, diferente de outras tantas que você passa, tanto faz ter passado há 10, 20 anos atrás como passar hoje, a mesma coisa, não mudou, não evoluiu, mas a cidade de Senador Sá tem mudado consideravelmente, a termo da estrutura. Foi anunciado inclusive recentemente a ida de uma indústria para lá. Saindo desse ponto, que o povo abraçou a gestão, o Mário tem razão quando ele frisa. Não estou aqui condenando o Bel Júnior, que ele vai relaxar. Eu acho que ele é um político consciente. Ele sabe que se pisar na bola o povo com certeza vai, né, acordar. Mas, querendo ou não, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que relaxa um pouco quando você tem quase que uma maioria de aceitação. Você relaxa. Não relaxa, Mário? Quando você não tem ninguém ali para puxar a tua orelha, para cutucar, entre aspas, para encher o saco mesmo, né? Temos que ter alguém para poder dar uma cutucada na gente de vez em quando. Eu vejo assim, Antônia, por exemplo, eu já falei diversas vezes, volto a falar, inclusive tem até um menino que trabalhou muito aqui em Sobral, tenho uma amizade muito grande com ele, e passou pelo Guarani, foi secretário de Esporte de Sobral, hoje está lá em Viçosa, o Eugênio, né? E eu andava muito ali no Distrito de Salão, né, lá na Gambileira, naquela região de Senador Sá, porque eu tinha uns parentes lá também. Foi onde eu conheci o Eugênio, que teve uma época que ele foi até candidato a prefeito lá também, né? E a gente tinha via assim muito atrasado o Senador Sá. Depois, com esse rapaz aí que eu nem conheço, né, a gente nitidamente percebe que o senador deu uma melhorada, tanto na sede como nos distritos, né? Mas pelo outro lado eu vejo assim, toda Câmara Municipal, todo Executivo tem que ter a situação e a oposição para melhorar cada vez mais o município. Porque eu acho que se senador, se já está com esse trabalho, beleza, aí por esse Bel Júnior, junto com toda a sua equipe, fruto de um trabalho de organização dele. Essa que é a pura realidade. Mas se tem alguém acompanhando o seu trabalho, né, como você diz, até enchendo o saco em alguns pontos, lógico, claro, que ele não ia ficar tão acomodado como está agora, né? É por isso que eu digo, o trabalho dele é excelente, mas se tiver uma oposição, todo canto tem que ter uma oposição, né, para que possa trazer discussões junto com a própria população. Mas está aí, quem ganha diante de tudo isso não é o Bel, não é o candidato que ele vai colocar, o vice. Quem ganha é a população, principalmente aquela população mais pobre que precisa da ação ou das ações por parte do poder público municipal, né, Tony? Olha, com certeza, você está coberto de razão. Aí, já partindo para o outro ponto, né, Mário? Vamos aqui, já que nós estamos em ano de eleição mesmo, a gente observa ao nosso derredor que podemos até, de um certo modo, nos animarmos com relação a essas novas lideranças que surgem, né, Mário? Se não, vejamos, já que estamos falando de Senador Sá, o próprio Bel é uma liderança forte na sua região. Vizinho ali tem o prefeito de Granja, que é o Aníbal, que é irmão do presidente da Assembleia. Vejam bem, eu estou citando aqui, gente, até porque o Bel Júnior e o Aníbal, eles estão de lados opostos, tá? E eu não estou nem preocupado com o lado de um e de outro, não. Eu estou falando que nós aqui na região norte temos homens imbuídos, comprometidos com a política, independente do lado que estão, né, Mário? Ressaltar isso. Deixa eu só concluir, ó. Sim, tem o Aníbal, que é o irmão do como é o nome dele? Presidente da Assembleia? O Aldigueri. Perdão, o Aldigueri. Tem o Aníbal em Granja, tem o próprio Bel Júnior, né, que por enquanto não pode mais fazer muita coisa, eu vim indicar a Sabrina. Tem o Antônio Martins em Cariré, né? Tem o Osíris ali em Massapê,
Quem mais aqui que a gente pode citar? Pessoas que tem cheiro do povo, Mário. Tem Joaquim do Quinca e a Charline Alcântara. Em Alcântaras, né? Tony, você abordou um assunto interessante. Eu até anotei aqui, esses últimos 10 anos, a região norte do estado do Ceará tem tido bons prefeitos nessas cidades pequenas aqui da região. Por exemplo, você citou lá Senador Sá, né? Teve esse problema aí, mas está aí, o exemplo é isso aí, nem a oposição não está tendo. Massapê tem o Osírio que é muito durão ali, mas está fazendo um trabalho, beleza. Tem Cariré, como você citou, Alcântaras, né? Tanto com o Joaquim do Quinca, como agora com a Charline, descendo Alcântaras. Rapaz, se você passa no Coreaú, é diferente de há 10 anos atrás, com... Totões, Citonho, uma coisa assim. Citonho, né? E é um cara jovem, e várias outras cidades, Mário, aqui da região. Não perco o raciocínio, mas só porque você falou em Coreaú, eu tive a oportunidade de estar uns dias lá, foi um final de semana só, um dia ou foi 2, lá em Coreaú. Mário, rapaz, o cara é muito querido, viu? E, inclusive, na época, ele entrou na eleição, você sabe da questão do imbróglio que estava... acarretado sobre ele, né? Sim. Mesmo assim o povo foi lá, quis ele, botou ele de novo, né? Então, não esquecendo também do Lindbergh, que foi prefeito de Jijoca de Jericoacoara, o povo realmente idolatrava o Lindbergh, e aí ele meio que saiu daquela região, foi para onde? Foi para o Ipu, fez lá a sua esposa. Ipu está se renovando também. Outro também, Tony, que deu uma cara nova, eu digo isso porque eu passei agora há 2 finais de semana atrás lá, é o de Tianguá. Com todo respeito, o senhor lá que até já faleceu, sim, mas Tianguá estava ficando para trás, e Tianguá é a capital da Serra da Ibiapaba. É verdade. E esse rapaz que não sei o que, Nunes também lá, né, vem fazer um trabalho decente lá na região de Tianguá. E outro fator importante, são jovens que estão à frente dessas prefeituras, né? Todas elas aqui da qual a gente esteve citando são jovens, né, que estão à frente dessas prefeituras desenvolvendo um grande trabalho. Pelo outro lado, tem muitas prefeituras aqui na nossa região que também são administradas por jovens e que é preciso dar uma melhorada. É verdade. E que são municípios que são referências da região e que o cara parece que está dormindo, sei lá, aquela coisa toda. É preciso dar uma melhorada, né? Agora, por que eu abordei esse ponto, Mário, com você, chamando a atenção que nós aqui na região norte estamos meio que bem servidos em termos de liderança. Porque, na verdade, o povo, ele não atenta muito para o partido político, não. É bom que se diga isto. O povo não quer saber se o Mário, se o Tony, se a Bruna estão no partido A, B ou C. Para onde o Mário, a Bruna e o Tony forem, o povo vai junto. Então, não se idolatra hoje mais partido. É a pessoa. É a pessoa, é a liderança, certo? Por quê? Porque eu vou bater na porta ali do Mário, ele vai abrir a porta e vai me atender. Eu vou bater na porta da Bruna, ela vai abrir a porta e vai me atender. Você sabe quem é o partido, o presidente dos partidos que hoje nos administra aqui na região? Não sei. Se você me der 1 milhão, disser, Tony, diga agora no ar quem é o presidente, tanto na esfera municipal, estadual ou nacional, quem são os presidentes dos partidos que nos regem hoje? Passe 1 milhão para frente. Eu não sei, eu perco. Muito bem, Tony, tá aí essa informação boa, rapaz, a gente ressaltar esses gestores bons aqui da nossa região norte do estado. Mas, Tony, agora há pouco a gente falava em relação ao prefeito lá da cidade de Massapê, que é o Osíris Pontes, presidente aí foi presidente do PSDB do estado do Ceará. Ele foi quem primeiro anunciou aí de que o Ciro Gomes poderia ser candidato, né, ao governo do estado do Ceará. E a informação que a gente tem é que nessas últimas horas ele também já esteve mais uma vez usando aí da força que tem junto ao PSDB no estado do Ceará e afirmou, né, de que vamos com Ciro porque queremos um Ceará forte, verdadeiro e desenvolvido. Ele cita ainda, Ivo Gomes já veio, Lia Gomes está vindo e Cid Gomes
não tenho dúvidas, também virá. Tudo no tempo de Deus. Ciro é referência para eles. Conhecem sua trajetória, sua coragem e sua capacidade como estadista. E eu fiquei assim imaginando. O primeiro momento, o prefeito lá de Massapê acertou, né, a questão do Ciro, né? A gente sabe que o Ciro ainda não afirmou 100%, mas tudo indica de que será ele mesmo. Depois o Osiris falou do próprio Ivo, né, de que poderia ser até vice ou era senador, uma coisa assim. Tá aí o Ivo, teve essa discussão há 15, 20 dias atrás aqui em Sobral e que rompeu mesmo aí com o governador. E de repente poderá acertar aí no senador, no caso o Cid, hein, Tony? Olha, Mário, para uma fala desta vir a público, não é? Para uma fala desta vir a público, Mário, para uma fala dessa vir a público, certamente muito já se conversou nos bastidores, não é? Eu lembro perfeitamente que ele, numa entrevista em uma emissora de rádio, ele foi bem enfático, né, Mário? Ao afirmar que 99,99% era certo que o Ciro iria para a disputa no cargo de governador do estado do Ceará, né? E por que não 100%? Porque precisa o próprio Ciro afirmar. Então todo mundo já dava como certa, naquele momento, através da fala do Osiris Ponte, a entrada na disputa, a briga pelo Palácio da Abolição por parte do Ciro Gomes. E aí, diante daquela fala um tanto quanto acalorada, né, do ex-gestor do município de Sobral, ele dá como certo o apoio ao irmão e diz que a Lia já está indo e que com certeza logo logo, segundo o próprio prefeito, ex-presidente do PSDB, ele dá como certo também a ida logo logo do Cid Gomes, ou seja, o apoio maciço da família Ferreira Gomes ao maioral, né, hierarquicamente falando, né, na política do Ciro Gomes. Então, vamos aguardar, ainda é muito cedo, mas não esquecendo daquele discurso do Cid Gomes em Santa Quitéria, onde ele ali meio que entregou o jogo, onde ele disse que ia rezar pedindo a Deus que o Ciro partisse para uma briga nacional, que lá nacional eles pensavam igual. No âmbito estadual, não. Ele tinha a palavra dada ao Elmano. E ele disse que para evitar, de repente, alguém ir para a disputa e outro ficar sem votar. Ou seja, ele estava querendo dizer que se acontecer de fato, porque ainda o Ciro não afirmou ainda, né, Mário? Categoricamente, de forma oficial, muito embora a maioria das pessoas, até a própria situação, entende que o candidato da oposição é o Ciro, mas o Ciro ainda não afirmou com todas as letras que ele será o candidato ao governo do estado. Então, pode acontecer do Ciro ir e do Cid se recolher. Nem apoiar o irmão, nem apoiar o próprio Elmano, não é? A exemplo do que aconteceu na gestão anterior, na disputa anterior, quando a briga era uma hora Isolda, outra hora o Roberto Cláudio, ficou sendo Roberto Cláudio e ele fez o quê? Ele se recolheu. Ficou em silêncio. Muito bem, olha, daqui a pouquinho a gente volta e a gente traz mais informações para você aqui no programa. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Sabe qual a semelhança entre o jornalismo e a ciência? Duvide sempre. Só com o esclarecimento se chega à verdade. Duvide sempre. Mas não duvide da vacina de tétano, que você tem que tomar a cada 10 anos. Por favor. Nesses dias de janeiro, aqui no Brasil, só se fala do Banco Master. É como se não tivesse outro problema no país, como o escândalo do INSS ou roubo nas emendas parlamentares. Sabe por que isso está acontecendo? Porque os interesses dos muito ricos estão em jogo. O Banco Master não era banco de pobre, era banco de rico. O BRB que se envolveu com ele não vai quebrar, tem ativos de sobra. No Brasil é assim, quando o andar de cima tem problemas, o mundo vai acabar. Não existe risco sistêmico
para o sistema financeiro nacional. Os banqueiros estão irritados, pois vão ter que pagar a conta do ousado e super bem relacionado Daniel Vorcaro, que espera não perder bens. Os banqueiros e a turma que eles financiam nunca reclamaram de insegurança jurídica enquanto o Supremo prendia os golpistas bolsonaristas, mas agora estão em pé de guerra com o STF, especialmente com o detestado, tanto pela esquerda como pela direita, Dias Toffoli. Duvide sempre, mas nunca duvide da força dos muito ricos. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito bem, mas olha, e com as chuvas chegando aqui na nossa região norte do estado do Ceará, a informação é que o município de Sobral estará realizando nesta quinta-feira o cadastramento de novos agricultores e agricultoras no programa Hora de Plantar. A ação é voltada a produtores que ainda não participam da iniciativa e acontecerá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobral, das 8 às 12 horas. O programa Hora de Plantar é uma política pública do governo do estado do Ceará, coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário e executada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, popularmente conhecido como a EMATERCE. Aqui em Sobral, a iniciativa conta com a parceria da Prefeitura de Sobral por meio da Secretaria da Agricultura, conhecido como SEAGRI, e também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobral. A entrega de sementes tiveram início no dia 22 de janeiro e devem beneficiar cerca de 1.200 agricultores cadastrados em Sobral, com a distribuição prevista até o dia 28. Até o momento, a informação é que 440 produtores já receberam sementes de culturas como feijão, milho, além de o algodão e também outras sementes. Para realizar o cadastro, os interessados devem apresentar CPF e RG do titular, dados do proprietário do imóvel rural, cópia do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar ou da antiga declaração de aptidão ao PRONAF, além de um número de telefone para contato. O programa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, ampliar a produção no campo e contribuir para o desenvolvimento rural sustentável no município de Sobral. Tá aí uma boa, né, Tony, para aqueles que são agricultores e que ainda não estão fazendo parte desse programa, ou seja, programa Hora de Plantar. Você recebe aquela semente e você não vai ser preciso comprar a semente para realizar o seu plantio. Você vai ganhar. E esse trabalho já está acontecendo, né, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Sobral, mas quinta-feira é o dia de 8 às 12, é o dia do pessoal que ainda não tem essa parceria, que ainda não é cadastrado desse programa. Você que está ouvindo a gente, que é da zona rural, procure se informar aí no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e você entra nesse programa, que é legal, e você vai se beneficiar com essa parceria do município de Sobral, através da Prefeitura Municipal de Sobral, junto com o governo do estado, né, Tony? Olha que notícia boa, Mário, notícia excelente, não é? Porque já amanheceu uma terça-feira com a chuva caindo em toda a região e, por que não dizer, na nossa cidade, Sobral, e aí você vem com esta informação de que o governo vai estar liberando as sementes, né? Detalhe, como bem frisado aqui na matéria pelo Mário, isto é para quem ainda não é cadastrado, tá? Essa observação, porque há um cadastro prévio, né, Mário, daqueles que recebem as sementes todo ano, sempre quando chega aí o inverno, perto aí, exatamente nesses meados de dezembro a janeiro, a movimentação acontece justamente para que haja o recebimento, a entrega e o recebimento destas sementes, que aí é a variação, né? Não é só milho e feijão, tem uma variação, tem o algodão, tem o milho sorgo, tem uma variedade de sementes, e aí você vai lá, você que ainda não é cadastrado,
e até tinha vontade, né, de ter acesso, mas não sabia como. Então pronto, quinta-feira, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se eu não estou enganado, Mário, a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais fica na Avenida Dom José. Naquele bloco, naquele quarteirão, quando você vem da Santa Casa, sentido centro, fica mais ou menos naquele bloco ali, naquele quarteirão, vindo da Santa Casa, lado direito. Então, procura saber onde é que fica, se você tem o desejo e não é ainda cadastrado, vai lá, pega todos os detalhes, todas as informações e receba aí as sementes, jogue no chão e comece a rezar e agradecer a Deus, porque a chuva está caindo, né, Mário? Então, isto é muito salutar, por sinal, parte da valorização ao agricultor, ao homem do campo, como bem disse o Mário. Antes era uma dificuldade muito grande adquirir essas sementes, né, Mário? E hoje não, graças a Deus tem aí esse apoio por parte do governo do estado e também governo municipal, obviamente através das secretarias responsáveis. Muito bem, tem a informação que é legal, é muito bom para os pequenos agricultores aqui de Sobral, e a informação que a gente recebe, estava falando aqui sobre esses dados, né, tanto do sindicato como da Secretaria de Agricultura, essa parceria da Prefeitura de Sobral, né, com o governo do estado nesse programa Aí Hora de Plantar, né, e a gente recebeu também o comunicado lá do meu Alcântaras, que também nessa quinta-feira o pessoal também está fazendo a entrega da semente nesse programa Hora de Plantar, né, e estará acontecendo na escola Inocêncio Alcântara Freire, que fica no centro da cidade. E também com essa mesma programação, né, terá aí, já tem um número grande, né, de agricultores inscritos aí no programa, e tem a oportunidade daqueles que ainda não são inscritos, né, levarem toda essa documentação, da qual a gente também citou aqui, né, e receber, se cadastrar nesse programa, que é muito bom. Como a gente falou, né, Tony, agora há pouco, a alegria do pequeno agricultor, né, do Nordeste brasileiro, é esse momento que nós estamos passando agora. É verdade. Com muita chuva aqui na região. Sabe por quê? Eles vivem disso, né? É acertar na loteria quando está chovendo. Imagina só, o cara plantar agora, daqui 1 mês e 15 dias, o milho já está praticamente meio metro, o pessoal já capinando aquela coisa toda e continuando chovendo, é muito bom. Outro momento, beleza, também na hora de quebrar milho verde, apanhar feijão verde, acertar na loteria para esses agricultores, né? E outro fato, Tony, que a gente vinha abordando desde o ano passado, os cuidados que as secretarias de agricultura, os sindicatos dos trabalhadores rurais tinham que ter com esses pequenos agricultores na questão de vender seus produtos, né? Porque geralmente a questão de 5 anos atrás, antes da pandemia, o pessoal tinha, por exemplo, 1 quilo de feijão, agora para comprar em torno de 7 até 10 reais, né? Tem momento que o pessoal baixa, chega até 4 reais um pacotezinho de feijão, né? Mas gira em torno de 5 a 10. Quando o pessoal tem, o quilo de feijão não chega a 2 reais, é 1,80, porque o pessoal pobre está tendo, e aí é desvalorizado. E você pode fazer um levantamento, depois da pandemia, entrou alguém na secretaria, como esse cara aqui do Massapê, que é deputado estadual, é o Moisés Braz. Ele criou um sistema dentro da secretaria de criar como é que chama, Tony? As feiras, né, as feiras da agricultura familiar. Isso. E aquilo dali melhorou a questão da orientação para esses pequenos agricultores e melhorou a questão da venda. Exatamente. Tanto é que não baixou tanto, não. Hoje um pequeno agricultor, se ele está lá na zona rural, lá nos cafundó mesmo, o cara vai lá comprar, quanto é 1 quilo de feijão? É 7 reais. É 5 a 7 reais. Quer dizer que ele conseguiu entender de que a sua produção tem que ser valorizada. E que é para ser assim mesmo, né, Tony? O atravessador, durante muito tempo, o atravessador é que causava um prejuízo ao homem do campo e ele é que se beneficiava. Ele ia lá no interior, ou mesmo o produtor vinha para a cidade, vendia a sua produção ali praticamente, não dava para lucrar muito,
e aí o atravessador é que lucrava. Então, esta valorização também por parte das autoridades do governo, seja municipal ou estadual, parte da valorização também é em o governo comprar direto de quem está produzindo, né, Mário? Exatamente. E essa filosofia de trabalho, Tony, foi aparecer agora com o Moisés Braz na Secretaria da Agricultura, que ele é trabalhador rural, ele foi presidente do sindicato aqui dos trabalhadores do Massapê. Ele tem esse conhecimento e via a dificuldade e implantou. Pode prestar atenção, depois da pandemia, a filosofia de trabalho desses pequenos agricultores, a filosofia da venda dos produtos desses trabalhadores esteve mudando, né? E porque era horrível, o pessoal se matava de trabalhar, quando ia vender, entregava praticamente aquilo que produziu. Aí para essa época do ano, que é a hora de plantar, ia comprar lá em cima. Quer dizer, era um contraste muito grande. E agora está numa situação bem melhor. Mas, Tony, só para fechar aqui a informação, e a gente sabe que as chuvas estão acontecendo, e a informação é que moradores da rua Prefeito Jerônimo Prado, na região do Dom José, aqui em Sobral, estão enfrentando sérios transtornos provocados aí pelo acúmulo de mato em um canal que corta a via. Segundo relatos, a vegetação impede aí o escoamento da água, principalmente no período de chuvas, fazendo com que a água retorne e invada aí residências da área. A informação é que o secretário da CEIFRA, que é o Dr. Hermenegildo Souza Neto, foi acionado pela comunidade. Ele informou que o problema não é diretamente de competência da sua pasta, mas ressaltou que, como integrante da gestão municipal, vai dar apoio à comunidade na busca aí por uma solução. E esse problema acontecendo ali na rua Prefeito Jerônimo Prado, na região Dom José. Mas não só nessa região, mas outros pontos da cidade também a população sofrendo com um acúmulo de muita água suja, né, Tony? É verdade, sofrimento, e a gente se solidariza com quem está aí realmente passando por esse sufoco, por esse aperreio, que a pessoa passa um ano todo, ou meia vida, né? É um tempo danado trabalhando, para adquirir um bem, né? De repente vem uma chuva por falta de manutenção, ou porque falta de opção mesmo. De repente a pessoa não tem a oportunidade de construir uma casa lá no morro mais alto, vai construir na beira de um açude, fazer o quê? Né? Foi onde restou, aguardar que as autoridades atendam a tempo, né, o apelo da população. Mário, só antes de ir embora, deixa eu agradecer o carinho também da sintonia do Jaide Coelho, contador, e também doutor Aristides, médico psicólogo, na nossa sintonia, o Bano Madeira, o Oliveira, no Alto da Brasília, a dona Elizabeth, lá em Miraíma. Dona Elizabeth já esteve em Sobral hoje cedo, saiu debaixo de chuva e chegou lá em Miraíma debaixo de chuva, né, dona Elizabeth? Um abraço aí ao seu neto também, Benjamin. Carlos Melquiades, já falei, lá em Vajota, o Rogerinho também. Abraçar e agradecer ainda o Jacó na Coab 2, o senhor Costa e a dona Maria, esse casal que sempre está na nossa sintonia. O Carlos Oliveira, alô Carlos, está chovendo aí no Ciançaboia, Carlos, um abraço. Abraçar o Dinei também, ao Demontier e a todos vocês que estão na nossa sintonia. Espalha por aí, gente, nós estamos na nova frequência, hein? 101.5. Você que está acompanhando pela internet, pode dizer para todo mundo aí que a Plus FM Sobral está operando agora na 101.5 frequência. Muito bem, Tony, um abraço e até amanhã. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, até lá. Muito bem, olha, para fechar nossa programação, vamos falar de futebol. Vitor Nogueira chega aqui no programa e traz as informações dos clubes do futebol cearense. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Jogando no estádio Presidente Vargas, o Fortaleza venceu o Floresta na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante paraguaio Adam Bareiro em cobrança de pênalti. O jogador, após a partida, destacou a importância do gol e também comentou sobre a cavadinha que deu na hora de marcar o único gol do confronto. Principalmente é importante porque o time ganhou com esse gol, também para seguir pegando confiança, que um atacante precisa disso. A cavadinha é um recurso mais, por sorte foi bom e foi gol. A primeira rodada encerra hoje
com a partida entre Iguatu e Horizonte às 7 horas da noite no estádio Morenão. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira com as suas informações em relação ao futebol cearense. Olha, e continua chovendo, trovejando muito também aqui na nossa região. Olha, um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para você de Sobral e da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.